Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre bioética, em especial sobre questões práticas, questões relacionadas ao início da vida. Bem, antes de iniciar, é importante lembrar que nas últimas 4, 5 videoaulas apresentamos o surgimento e o desenvolvimento da bioética, tratando de modo mais específico da bioética especial e reconstituímos alguns dos principais enfoques sobre os fundamentos filosóficos da bioética. Então hoje é importante a gente começar a discutir uma série de temas mais aplicados de bioética relacionados ao início da vida, mas claro também procurando aplicar os diferentes enfoques normativos que foram desenvolvidos durante a ética contemporânea. Bem, então a primeira pergunta é quais são esses temas, né? Então, claro, classicamente a questão da interrupção ou não de uma gestação é um problema bioético, principalmente quando, por exemplo, isso é feito para finalidades terapêuticas, né? Por exemplo, para salvar a vida da mãe, ou por alguma complicação, digamos, alguma formação, uma má formação, uma anomalia, né, no desenvolvimento fetal. Mas há uma série de outras questões que surgiram no final do século XX, que foram possibilitadas pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Então, por exemplo, né, para casais que têm dificuldade de procriação de maneira natural e que apelam para métodos artificiais, por exemplo, a fertilização in vitro, né, já é possível hoje fazer um diagnóstico genético pré-implantacional que não apenas identifique, por exemplo, o sexo do futuro bebê, mas também que possibilite um diagnóstico em termos talvez probabilísticos, claro, né, mas do desenvolvimento de certas doenças no futuro ou não. Tá? Então, nesse sentido, já é possível fazer uma escolha de embriões para implementação e, claro, de alguma maneira, quando é para se evitar doenças, a escolha é menos problemática, mas mesmo assim ela levanta algumas questões éticas, né? Além disso, há também uma série de questões bioéticas relacionadas à permissibilidade ou não de se fazer pesquisas com células-tronco embrionárias, né, porque obviamente isso então destrói o embrião, que levanta problemas éticos. Há uma série de questões relacionadas sobre a engenharia genética aplicada, enfim, a essas células germinativas humanas, né, aos óvulos, se é possível melhorá-los, etc. O problema da clonagem, né, e mais recentemente, nos últimos 7, 8 anos, tem surgido uma polêmica bastante grande em torno da possibilidade do melhoramento genético por edição genômica, né? Principalmente com a descoberta de técnicas como o CRISPR-Cas9, que permite a correção, digamos, né, de certos problemas portanto, possibilita que a gente possa melhorar a condição humana e eventualmente pensarmos até no pós-humano, né? Então, a videoaula de hoje é bastante introdutória, ela vai tratar de algumas dessas questões, mas eu gostaria de recomendar esse livro da série Ética, da editora da UFSC, né, que se chama Ética Aplicada e Políticas Públicas. Ele é um livro que nós organizamos juntos com 2 professores de Oxford, o Roger Crisp e o Julian Savulescu, e que contém a contribuição de vários pesquisadores internacionais e nacionais que tratam de várias questões que dizem respeito, digamos, à bioética, né? Então, voltaremos quando tratarmos de neuroética também, as questões de melhoramento, mas há uma série de artigos aqui sobre, por exemplo, aborto, né, em casos de genes defeituosos. Há uma série de questões também de biossegurança, saúde pública e a comparação dos sistemas de saúde, né? Então, eu sugiro, enfim, que a videoaula de hoje seja complementada
com esse livro que realmente engrandece a série ética, porque ele está muito bom. Eu vou começar então agora com um tema que talvez seja mais do contexto brasileiro, né? Que foi a polêmica que surgiu em torno da promulgação da Lei de Biossegurança e a série de questões de bioética aí que estão relacionadas principalmente com o artigo 5º e 6º, né? Bem, em primeiro lugar, essa lei foi principalmente pensada para regulamentar o uso de organismos geneticamente modificados, que são amplamente usados, né, no agronegócio brasileiro. E, aliás, também muitas das aplicações da engenharia genética não vem nenhum problema quando nós tratamos de melhorar, por exemplo, o rebanho, etc. Essas questões, em geral, surgem quando elas são aplicadas ao ser humano, né? Então, a Lei de Biossegurança Brasileira, de 2005, no famoso artigo 5º, né, tornou permissível pesquisa, né, e terapia utilizando células troncoembrionárias que, enfim, eram produzidas para fins de fertilização in vitro, mas estabeleceu duas condições: que os embriões, então, fossem inviáveis e que eles estivessem congelados há mais de 3 anos. Né? Quer dizer, eles aí deveriam ser, digamos, excedente, né, do processo de fertilização in vitro e, claro, respeitando a autonomia, sempre o consentimento dos pais é obrigatório. Né? Agora, o artigo 6º, que eu gostaria de discutir um pouquinho, problematizar, ele estabelece que fica proibido a engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano, e também proíbe a clonagem humana. Bem, a clonagem humana, ela já internacionalmente, ela foi banida, então não traz maiores problemas, né? Parece que nós estamos próximos de um consenso em relação à não permissibilidade da clonagem. Agora, a engenharia genética em célula germinal humana não parece trazer muitos problemas éticos, bioéticos, e na verdade, em muitos casos, ela parece ser necessária. Então eu vou mencionar aqui o que nos últimos 5 anos se tem discutido em relação à chamada fertilização tríplice, que ocorre da seguinte maneira, né? Vamos supor que um casal descubra, né, que a futura gestante tem uma anomalia no DNA mitocondrial, né, que é aquele DNA que está no óvulo, não exatamente no núcleo, né, no DNA mitocondrial. O mitocôndria é responsável, digamos assim, pela energia da célula, né? E um defeito ali gera uma série de doenças degenerativas, em torno de 70. Bem, então o que se descobriu que é possível fazer utilizando técnicas de clonagem, né? Se nós retirarmos o núcleo do óvulo dessa futura mãe, né, e solicitarmos um óvulo para uma doadora que não tem esse defeito no DNA mitocondrial, é possível então também retirar o núcleo daquele óvulo e implantar o núcleo da futura mãe numa base citoplasmática, digamos, sem defeitos. O que se faz então? Se fertiliza, né, com o esperma do futuro pai, e o bebê que resultar desse procedimento todo, que então se chama fertilização tríplice, porque na verdade tem aí o DNA de 2 mães, né, vai resultar num bebê cuja característica genética majoritária, digamos assim, traz as características da mãe, né, da genitora, e do pai, portanto o bebê vai ser parecido e vai eliminar a possibilidade que se tenha um bebê com uma série de doenças degenerativas, né? Esse procedimento foi muito discutido, ele já foi, por exemplo, aprovado pelo parlamento inglês desde 2015 e não se vê problemas, digamos, maiores nessa técnica, né? Então, a nossa lei de biossegurança, por exemplo, nesse quesito, eu venho já discutindo isso há algum tempo e defendendo que ela deva ser mudada, porque nós possibilitamos com isso, né,
uma espécie de procedimento de tratamento, e claro, aqui é puramente curativo, né? Se impedem doenças, então se há alguma eugenia, é uma eugenia puramente negativa, e que, enfim, a nossa lei proíbe que se faça, né? Então não há destruição de nenhum embrião humano, portanto nem o argumento de que a vida, né, o início da vida aí é com a concepção, que é em geral utilizado, digamos, por aquelas pessoas que têm uma perspectiva mais católica de tratamento das questões bioéticas, podem ser evocados, né? Então esse é só um exemplo de algumas dificuldades, né, de temas de bioética no início da vida, que merecem muitas vezes uma reflexão maior, para que a gente não tenha nem uma postura, digamos, proibitiva, né? E também não, claro, ultraliberal, no sentido de permitir qualquer coisa, né? Então, para a gente decidir essas questões que nos tocam, né, no dia a dia, por exemplo, essas, né, se a engenharia genética em célula germinal humana deveria ser permitida ou não, ou proibida, como é no Brasil, né? Eu acabei de mostrar aqui o caso da fertilização tríplice, parece mostrar que é inadequado a gente proibir. Para a gente decidir essas questões, sempre é importante, já que estamos tratando da bioética como uma subdisciplina da ética aplicada, portanto filosófica, né, termos presente qual é o referencial normativo que devemos usar para ter uma clareza em relação a essas questões. Bem, e aqui então eu vou agora citar os três principais modelos normativos, né, que nós temos na ética contemporânea, quer dizer, as éticas deontológicas, as éticas consequencialistas e as éticas de virtude, aplicados a temas de bioética, para a gente começar a refletir sobre a possibilidade também, né, de construirmos aí uma teoria que mostre uma certa convergência na abordagem dessas questões, né? Então vamos ver, por exemplo, o que nos diz um autor, o 2, né, que defende uma perspectiva de uma ética normativa deontológica sobre problemas, por exemplo, do uso de engenharia genética, né, em células germinativas humanas. John Rawls, na Teoria da Justiça, embora seja um livro um pouco mais antigo, né, de 1971, ele escreveu claramente, né, que na posição original, então aqui, por gentileza também, se vocês não lembram desses conceitos, né, voltem lá para a videoaula, a 66ª aula de Rawls, né, onde esses conceitos são explicados, que na posição original as partes gostariam, né, e prefeririam assegurar um bom patrimônio genético para os seus descendentes. Então, a busca de políticas públicas razoáveis nesse sentido, né, é algo que as gerações anteriores devem, segundo John Rawls, às posteriores, né? Então, que isso é uma questão intergeracional, né? Então, segundo Rawls, a sociedade ao longo do tempo deve tomar passos para que, ao menos, se possa preservar o nível de habilidades naturais das pessoas e prevenir a difusão de sérios defeitos. Então, claro, aí se for puramente curativo, nós temos o que se chama, né, de eugenia negativa. Quer dizer, vamos fazer um tratamento, eliminar os defeitos genéticos e temos uma pessoa sadia. Uma ética deontológica aplicada, então, a esse problema parece tornar permissível, ao menos, a eugenia negativa. Mas John Rawls vai um pouquinho além, né? Ele acha que, mesmo defendendo uma ética contratualista deontológica, a gente poderia pensar, né, que a potencialização das habilidades, o melhoramento efetivo, né, também poderia ser vantajoso. Então lembrem, a teoria deontológica do Rawls, ela não é anticonsequencialista, né? O que o Rawls então escreve a esse respeito? Ele diz: devemos notar que não é vantajoso para os menos privilegiados propor políticas que reduzam os talentos das outras pessoas. Ao contrário, ao aceitar o princípio da diferença,
Aqui lembre, né, novamente, lá do princípio da diferença, quem são os menos privilegiados. Eles verão o aumento nas capacidades como um recurso social a ser usado em benefício comum. E aqui a ênfase, então, é acrescentada, né? Mas é também do interesse de cada um ter maiores talentos naturais. Isso permite uma pessoa perseguir o seu plano de vida preferido. Então, é no interesse de cada pessoa, né, ter os seus talentos naturais melhorados. Então, nós vemos claramente aqui que uma ética deontológica, ela permite, né, a eugenia negativa e também, não sendo anticonsequencialista, né, ela possibilita que talentos naturais sejam maximizados. O que não é, portanto, uma posição também incompatível com uma ética consequencialista. Desculpa. Aliás, Julian Savulescu, então, que é um dos organizadores, né, desse livro, ele apela para o princípio da beneficência procriativa e defende que não é apenas permissível implantar o melhor embrião, tá? Mas que é uma obrigação fazê-lo. Tá? Então nós estamos segundo uma ética consequencialista, sob a obrigação de, caso, né, nós tenhamos um casal que faça fertilização in vitro e faça um diagnóstico pré-implantacional e que descubra que alguns dos embriões são melhores, poderiam ter uma constituição física melhor, segundo, então, uma ética consequencialista, é uma obrigação implantar esse embrião. Tá? Bom, enfim, lembremos aqui, né, uma ética consequencialista diz que o correto e aquilo que é obrigatório é fazer aquilo que traz os melhores resultados. Tá? Então, é algo que nós devemos às futuras gerações, e as futuras gerações poderiam nos cobrar caso não fizéssemos. Né? Bom, neste livro tem também um artigo muito bom, né, chama A Ética da Edição de Genes de Linhagem Germinativa, do Gingell, Douglas e do próprio Savulescu, onde eles procuram mostrar e argumentam contra Habermas, por exemplo, que no livro Futuro da Natureza Humana sustentou que apenas a eugenia negativa seria moralmente permissível e que a eugenia positiva quebra a simetria entre pais e descendentes, então que as escolhas dos pais poderiam ser responsabilizadas no futuro pelos descendentes e por isso, então, se deveria ser contra a eugenia positiva, né? Os autores, então, argumentam que nós podemos, sim, pressupor o consentimento, né, ao contrário do que Habermas pensa, dos futuros descendentes, porque, na verdade, nós, ao fazermos isso, nós podemos promover a autonomia das futuras gerações. Então, novamente, há uma obrigação maximizarmos aí, né, esse bem em particular, a autonomia das futuras gerações. Bem, agora, finalmente, eu gostaria de apresentar, né, só comentar brevemente, a aplicação de um referencial normativo de virtudes a essas questões. Então, por exemplo, Michael Sandel, num livro chamado Contra a Perfeição, ele usa claramente um referencial de virtudes, tá? E critica como sendo insuficientes as éticas que eu acabei de apresentar. Então, tanto as deontológicas, baseadas em direitos, por exemplo, né, quanto as consequencialistas, né? Quer dizer, esse cálculo utilitário de custos-benefícios. Bom, então ele diz que esse referencial não deve ser usado e que a gente deve usar um referencial de excelências, de virtudes, e pensar principalmente num telos do florescimento humano. Né? Se nós fazemos isso e usarmos virtudes como humildade, responsabilidade, solidariedade, etc., nós vamos perceber que a engenharia genética está, de alguma forma, corroendo a nossa noção de humanidade. Né? Então ele sustenta, é um argumento um pouco polêmico e tudo, né,
que nós devemos ser gratos pela dádiva da vida, né? Aceitarmos a vida como sendo, enfim, está aí o título da obra, Contra a Perfeição. A vida não é algo perfeito, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, a nossa cognição jamais atingirá uma perfeição absoluta, e que nós temos que ser, então, solidários com as pessoas que têm algum tipo de problema e entender isso como parte da humanidade e não, por exemplo, eliminá-los. Então, o caso aqui, lembrem, há muitos graus de síndrome de Down, por exemplo. Esses autores pensam que, enfim, compreender a síndrome de Down, aceitar as pessoas, faz parte de um reconhecimento do que é a vida, que ela é uma dádiva, que nós temos que ser gratos a esse modo, tal como somos. Né? Então, por isso que ele põe limites éticos ao uso da engenharia genética nas questões bioéticas. Bem, claro, aqui eu não vou procurar agora fechar essa questão, eu vou só salientar que, dependendo do enfoque normativo que se usa, a gente vê diferentemente certas questões bioéticas. Então, no meu entendimento, antes de procurar resolver se deve aplicar engenharia genética ou não para células germinais humanas, a gente precisa ter clareza sobre o nosso referencial normativo. E aqui vai se apontando já, e nas próximas videoaulas vai voltar a esse ponto, a possibilidade da gente construir uma teoria unificada normativa, porque senão, enquanto não fizermos isso, nós não podemos decidir as questões de bioética aplicada, não ao menos essas do início da vida, que geram muitas polêmicas. Então eu vou voltar na próxima videoaula, né, tratar de uma outra questão do início da vida, da bioética, que é a questão do aborto, né, da interrupção ou não da gestação humana. Então convido vocês para assistirem essa videoaula, que complementará um pouco essa ideia de que temos que buscar uma certa convergência normativa na bioética para que a gente supere aí as divergências práticas bioéticas propriamente dita. Muito obrigado por enquanto e até a próxima.